João, capítulo 4. Ela disse, né, que é uma mensagem mais para as mulheres, né? Mulher da Bíblia, mulher samaritana, e o tema com quem você se identifica. Então, a mensagem, eu irei falar sobre liberdade em Deus. Que Deus nos chamou, nós mulheres, para sermos livres. Hoje somos livres, livres para ser quem Deus nos chamou para ser. Livres para adorar ao Senhor. E quero dizer para vocês, quero que vocês fiquem gravados com essa frase que eu vou falar agora. Essa frase fala comigo já tem mais de um ano, escrevi ela em vários papéis da minha casa, em agendas da minha casa. Assim, todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Diz assim, João 4, capítulo 4, a partir do versículo 3. Eu estou com duas Bíblias aqui. Diz assim, e ele deixou a Judeia e partiu novamente para a Galileia. Ou seja, né, ele foi, né, para Samaria, estava indo a precisava passar em Samaria. E era necessário passar por Samaria. Então eles chegam à cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que deu seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim, junto ao poço, e era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então disse uma mulher, a mulher, como és tu, sendo um judeu, pede de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Pois os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceres o dom de Deus, conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Glória a Deus. É interessante, né, que essa mulher, ela era o hábito dela, né, de ir nesse lugar, acredito, todos os dias, né? Porém, era o hábito dela todos os dias ir nesse lugar, era um lugar conhecido por ela, era uma água conhecida por ela, todos os dias ela estava lá, provavelmente, para pegar água naquele poço. Porém, ela ia num horário diferente das outras mulheres. Por ela, né, ela não ter um nome, né, um bom nome, vamos dizer assim, ela não tem um bom nome, e ela era, tipo, mal falada naquele tempo, e as mulheres tinham preconceito com com essa mulher de Samaria. E ela ia em horário diferente para poder não encontrar com as outras pessoas. Ela provavelmente ela ia no horário mais quente do dia, só para não encontrar ninguém. Só que ela encontrou Jesus, né? Ou seja, Jesus encontrou ela. Porque eu acredito, a Bíblia diz aqui que quando começa assim, né? Ele deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Eu acredito que Jesus foi a Samaria só para salvar a vida dessa mulher. Essa mulher estava acostumada e todos os dias nesse lugar para pegar água para ela. Né? Ela estava acostumada a ir naquele poço e todos os dias, provavelmente, era a mesma coisa, a mesma rotina. Mas um belo dia, tudo mudou na vida dela. Num belo dia, ela encontrou alguém que fez a diferença na vida dela. Um belo dia, ela encontrou Jesus, um homem que mudou a história da vida dela. Um homem que queria fazer daquela mulher um jugo pesado que ela carregava, um peso, ela sentia presa pelo preconceito, presa pelos julgamentos, presa pelas falácias. E Jesus veio para libertar
aquela mulher. Há um tempo atrás, eu fiz um estudo, deve ter um ano mais ou menos, sobre como que as mulheres, antes de Jesus, né, vir à Terra, como homem, né, 100% homem, como 100% Deus, ele veio à Terra. Antes de Jesus vir à Terra, eu fiz um estudo como as mulheres viviam naquele tempo. Então, Jesus veio na Terra também para a nossa salvação, nossa libertação, né? Para nos tornarmos salvos, libertos, mas também para extrair de nós, mulheres, algo que era desconhecido, escondido, desprezado, rejeitado. No tempo de Jesus, segundo os historiadores bíblicos, olham só, as mulheres eram cobertas de preconceito. No interior da sociedade judaica, as mulheres ocupavam uma posição bem inferior aos homens. Até na esfera espiritual. Quando as mulheres chegavam no templo, por exemplo, elas tinham desigualdade, era considerada, né, desigual. E para ela era reservado um local à parte no templo. E era obrigada também na rua, caminhar na rua distante dos homens. Os homens passavam de um lado e as mulheres de outro lado. Também quando naquele tempo, né, na época de Jesus, as casas tinham grades mesmo, para quando os homens passassem na rua, não dava para ver as mulheres dentro das casas, para não poder ver as mulheres. E o homem jamais poderia abordar uma mulher na rua, jamais poderia abordar uma mulher casada ou ser abordada, mesmo que se fosse uma simples saudação. E no momento da refeição também, a mulher não sentava à mesa. Ela ficava do lado do marido para poder servir. Ficava do lado, assim, ó, o marido na mesa e ela do lado para servir ele. As mulheres eram totalmente diferente, totalmente, 100% diferente da forma que nós vivemos hoje. E Jesus veio para quebrar isso. Jesus veio para nos tornarmos livres. E quando eu estava estudando hoje, de novo, essa mensagem, eu fiquei pensando o quanto nós somos livres. O quanto nós somos, sabe, nós temos tantas... nós podemos fazer tantas coisas, mas e hoje? Como é hoje? Hoje somos tão livres, mas tão livres, porém não valorizamos tudo que Jesus fez por nós. Talvez você ainda não está entendendo a mensagem, mas você vai entender ainda o porquê que eu li tudo isso. Para você ver quem você é hoje, quem Jesus fez de nós hoje, quem éramos, quem eram as mulheres, né, no tempo de Jesus e quem somos nós hoje. O que Jesus veio fazer nas nossas vidas? Ele veio nos tornar livre. Ele passou, era necessário ele passar por Samaria, para ele encontrar uma mulher improvável, para ele encontrar uma mulher que era julgada pela sociedade. Jesus teve um encontro com aquela mulher. Assim que ele chegou no poço de Jacó, os discípulos se retiraram e foram comprar alimentação, e Jesus ficou naquele lugar. Jesus sentou e ficou ali, estava cansado da viagem. Tinha 3 rotas para Jesus passar. 3 rotas. Ele poderia ter escolhido 3 rotas para passar, mas ele escolheu passar por Samaria. Se fosse para os judeus, né, os judeus religiosos, porque Jesus não era comum. Jesus não é comum. O que Jesus faz é diferente. Se fosse para os judeus, ele escolher 2 outras rotas. Tinha 3. Tinha uma de Jerusalém a Samaria, que era 140 quilômetros aproximadamente, e tinha uma rota comercial que era aproximadamente 150 quilômetros. Eles preferiam pegar uma rota bem distante, bem longa, só para não passar em Samaria, porque os judeus se achavam os melhores, os judeus se achavam religiosos, achavam os samaritanos impuros, sujos.
E a Judeia, passando por Samaria, era 120 quilômetros. Eu imagino, uma vez a gente fez um teatro ano passado, foi um teatro excepcional, sabe? Tirei de uma série, uma parte de uma série linda, que não tem heresia nenhuma, sobre a mulher samaritana. Fez eu e meu esposo na igreja, num encontro de adolescentes. E eu imagino quando os discípulos estavam para poder pegar aquela rota, estava entre, tipo, uma encruzilhada assim, se ia para um lado ou se ia para o outro. Na hora que Jesus começou em direção a Samaria, talvez eles não reclamaram, não contestaram, mas eu imagino que olharam torto um para o outro, tipo, o que ele está fazendo? Mas não reclamaram. Talvez olharam assim, mas não reclamaram, porque eles sabiam que Jesus ia fazer algo diferente, algo que ninguém faz. E é isso que ele fez. Ele foi a Samaria, ao encontro daquela mulher, uma mulher que estava acostumada todos os dias, provavelmente, tomar da mesma água, pegar o mesmo caminho. Talvez ela não via ninguém, porque ela escolhia um horário mais quente só para não ver ninguém, só para não ter os julgamentos das pessoas. Porque quando Jesus começou a conversar com ela, ele pediu água para ela. Ela, como assim? Além de você ser judeu, você está falando com uma mulher samaritana. E ele disse para ela, mas se você souber quem sou eu, você me pediria a água que eu tenho. E ela falou assim, mas que água que você tem? E Jesus começou a dialogar com aquela mulher. Jesus começou a conversar com aquela mulher. E ele começou a revelar da vida daquela mulher. E quando ele começou a falar, ele expressou para ela, e ela também, quando ele começou a dizer, olha, tem uma parte da Bíblia que fala, olha, você teve 5 maridos, e o que você tem hoje não é seu. E ela teve a certeza que ele era diferente ali. E quando ela começou a falar com Jesus, ela começou também a falar para ele que conhecia. Aqui no capítulo 4, dá para entender que ela conhecia de falar sobre Deus. Aqui também fala que ela sabia que viria o Messias. E é quando Jesus se apresenta para ela. Eu sou ele. E Jesus veio para quebrar todos os paradigmas. Jesus chegou ali para mudar a vida daquela mulher, para libertar aquela mulher, para fazer daquela mulher livre. E eu quero dizer para você, mulher, hoje, para todos que estão aqui nessa plataforma, principalmente as mulheres, Deus fez você livre. Desde que eu entrei aqui nessa plataforma, eu estou sentindo muito forte a presença de Deus. Eu já ministrei aqui várias vezes. Eu nunca senti a presença de Deus aqui da forma que eu estou sentindo hoje. E eu tenho certeza que Deus vai falar, nem que seja com uma mulher aqui, mas Deus vai falar com alguém aqui hoje. Quando eu comecei a estudar essa palavra, eu nunca ministrei essa mensagem dessa forma, falando sobre o Senhor nos chamou para ser livre. Como assim? Num tempo hoje que nós estamos vivendo, hoje nós temos todos os direitos. A mulher pode pilotar um avião, a mulher pode dirigir um ônibus, a mulher pode cuidar de uma empresa, a mulher pode ser dona do lar, dona de uma empresa, pode ser empreendedora. Nós temos os mesmos direitos que os homens têm. Nós temos a mesma liberdade que os homens têm. Kelly, mas como assim? Onde nós entramos? Mas hoje nós estamos numa era, numa geração de mulheres aprisionadas emocionalmente. Xarabacantare para baixais. Mulheres que perderam a sua identidade em Deus. Mulheres que esqueceram quem sou eu. Casaram, têm filhos, esqueceram delas. Esqueceram que existe uma Carla,
que existe uma Edmaria, que existe, deixa eu ver quem mais aqui, a irmã Anália, a Sueli, a Roberta. Às vezes nós esquecemos quem somos nós. Às vezes nós cuidamos tanto dos outros, esquecemos de nós. Às vezes perdemos a nossa identidade. Xarabacantare parabaxaias. Mas Jesus veio falar com você hoje, nessa tarde, nessa noite. A sua identidade, ela está em Deus. Você pode pensar que você perdeu, você não perdeu a sua identidade. Você só não está usando ela. Recanturi parabaxaias. Aleluias. Primeiramente, você é filha. Primeiramente, você é herdeira de Deus. Primeiramente, você tem um pai. Em Romanos, capítulo 8, versículo 15, 16, 17, vai falar sobre nós somos filhos de Deus. Você é filha de Deus. E você não está órfã. Você é filho de Deus e você não está órfã. Porque não recebemos o espírito de servidão, de escravidão, para novamente temerdes, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Jesus disse lá na cruz do Calvário, quando ele estava entregando o seu espírito a Deus, ele disse a Deus, Abba, Pai. Nós temos um pai, querido. Você tem um pai, você não está sozinho, ele te deu a sua identidade. Ele fez você livre, livre dos julgamentos, livre da culpa, livre do pecado, livre da acusação, livre da baixa autoestima, livre da perseguição. O Senhor te fez livre. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhas de Deus. E se filhos de Deus estão herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se sofremos, eu amo essa parte, e se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Você é filha, você é herdeira de Deus. Você não está sozinha. Muitas mulheres hoje vivem presas agora que chegou a mensagem. No medo. No medo. A mulher samaritana tinha medo do que as pessoas iam pensar a respeito dela. Porque ela não tinha um bom nome na sociedade. Ela não tinha um bom nome na sociedade. Ela ia num horário diferente, num sol queimando, rachando. Vamos dizer assim, uns 40 graus, 45 graus, né? Porque no Vale do Aço, onde eu morava, faz o quê? Já fez até 40 graus. Agora, imagina lá na Palestina, quantos graus faz. Quente, um lugar quente. Aquela mulher e o horário mais quente, porque ninguém é aquele horário. Mas Jesus, ele vai na hora certa, no tempo certo, e ele te surpreende. Ele faz um diferencial na nossa vida. E hoje tem muitas mulheres que talvez esteja como aquela mulher samaritana, talvez não vivendo as mesmas coisas, mas sentindo as mesmas coisas, sentindo o medo da acusação, sentindo o medo da crítica, sentindo o medo de expressar, de falar. Eu vou ministrar aquilo que Deus mandou, amém? Sentindo medo de se posicionar no seu lar. Você tem medo de posicionar no seu lar. Você tem medo de ser a mulher que Deus te chamou para ser no seu lar. Você não está tendo, nós, ultimamente, nessa geração, hoje as mulheres não estão tendo mais atitude. As mulheres estão se sentindo presas. Ou as mulheres, às vezes, só querem saber trabalhar lá fora, estão esquecendo da sua posição dentro do lar. Porque o nosso primeiro ministério, nós não podemos esquecer, é o nosso lar. É a nossa família. É o seu casamento, é o seu marido, é os seus filhos. Se o meu lar não vai bem, ele vai todo desmoronado, como que o meu ministério lá fora, lá na igreja, vai bem?
Como que vai bem? Não tem como. Então, hoje, as mulheres têm medo de se expressar, de falar, medo de se posicionar no seu lar, medo de fazer algo para Deus. Fica pensando, vai dar certo? Eu tô com medo, será que vai dar certo? Medo de alguém falar, medo de criticar. Mas eu quero te dizer, Deus te chamou para você gerar. Deus não nos chamou só para gerar fisicamente, literalmente, mas nos chamou para gerar, para frutificar e para florescer. Tem uma frase que está bem batidinha, bem clichê já, mas é uma frase maravilhosa que diz assim, olha, floresça onde Deus te plantou. Floresça onde Deus te colocou. Floresça no seu lar. Floresça no seu lar. Jesus veio para te tornar livre. Jesus foi a Samaria só para salvar a mulher samaritana. A mulher samaritana começou a ouvir Jesus. Tem hora que ela começou a questionar. É um diálogo. Ela queria conhecer mais. Teve uma parte que o Senhor disse para ela, eu estou em busca de verdadeiros adoradores. E o Senhor te fez livre para você adorar, mulher. Para baixar cantas, para baixaias. Para você adorar dentro da sua casa. Para você colocar um hino e começar a glorificar a Deus dentro da sua casa. Eu não sei se tem mulheres aqui que têm depressão, que sofrem com depressão, mas o Senhor quer curar mulheres. O Senhor quer te dar água da fonte da vida. E como que ele faz isso, Kelly? Como que eu recebo essa água da fonte da vida? Através de um relacionamento com Deus. Porque a partir do momento que eu me disponho a ouvir ao Senhor, eu estou disponível a ouvir. Que a mulher samaritana ela estava disponível a ouvir ao Senhor. Ela largou o cântaro dela de lado e começou a ouvir. Ela começou a ter sede das palavras do Senhor. O Senhor começou a revelar para ela a vida dela, querido. Querida mulher, quando você começa a falar com Deus, quando você começa a expressar ao Senhor, desabafar com o Senhor, falar tudo o que você sente aqui, olha. Não conta para amigas, não conta para as outras pessoas, não. Conta para Jesus. Ele vai te revelar no culto. Assim como ele se revelou para a mulher samaritana, ele se revela para você também, através de um relacionamento, através de um diálogo com o Senhor. Aí você começa a ser livre. Aí o seu casamento começa a fluir. Aí o seu relacionamento com o seu marido é outro. Vai ser muito melhor do que um namoro. Como diz a Alexandra Abrantes, uma pregadora que eu admiro, depois do casamento, ela fala assim, depois do casamento tudo é melhor. Tudo fica melhor. Esse negócio, fica pior. Quando a gente tem Jesus, fica melhor. Porque Jesus vai nos ensinando a conversar com o nosso marido, nos ensinando a educar os nossos filhos, nos ensinando a educar os nossos filhos no mundo secular, que não está fácil, nos ensinando a educar os nossos filhos no espiritual. Porque, igual eu falo com os adolescentes, nós somos líderes, eu e meu esposo somos líderes de adolescentes, aí eu falo, os meninos precisam de estrutura espiritual para não fazer bagunça quando for para a faculdade, lá na faculdade. Para não esquecer a sua identidade em Deus. Como eu, mãe, eu não tenho identidade, vou passar uma identidade para os meus filhos. Então, a identidade começa em você, mulher. Por isso que a Bíblia diz, né? A mulher sábia, ela edifica a casa. Ela não só edifica, mas a casa, mas ela edifica a vida do seu marido, a vida dos seus filhos, a vida do seu pastor, a vida das pessoas, a vida das suas amigas, a vida das pessoas que rodeiam ela. Ela edifica, ela constrói muros. Ela não destrói, ela constrói pontes. Pontes é passagem. E para construir pontes, a gente precisa de ajuda. E é isso que o Senhor está fazendo em nosso meio, quer fazer em nosso meio. Quer levantar mulheres samaritanas, curar. Quando o Senhor começou a falar para ela, ela começou a ter sede de Deus, começou a ouvir.
Sabe o que aconteceu? Ela foi curada da alma. A maior tristeza hoje, para mim, é uma alma que está perdida. É uma pessoa que está presa no passado, presa no que o marido fez lá atrás, no que a esposa fez lá atrás. Em vez em quando vira e mexe, tem uma briga, vai lá e joga na cara. Não foi liberto. Não foi liberto. Não liberou perdão. Não perdoou de coração. Porque quando nós perdoamos, a gente não quer o perdão do Senhor, mas como que eu quero o perdão do Senhor sendo que eu não perdoo meu irmão? E ainda mais dentro do nosso lar. É perdão diário. Por isso que nós precisamos ter comunhão com Deus. Porque a comunhão com Deus te ensina a perdoar. Xarabacantare parabaixaias. A mulher samaritana, ela teve o perdão do Senhor. Ela teve o encontro com o Senhor, o perdão do Senhor, a libertação da alma. Tudo aquilo que as pessoas falavam. Ela tinha medo da sociedade. Ela tinha medo de juntar com os outros, de passar perto das outras pessoas com medo das acusações, dos olhares para ela. Ela tinha medo. Mas aí Jesus chegou e mostrou que pode ser diferente, que ele veio fazer isso. Ele veio quebrar paradigmas. Ele veio para fazer as mulheres libertas, transformadas. Que Jesus veio fazer para nós, extrair de nós algo que ninguém quer extrair. Ele quer fazer de nós o desconhecido, o escondido, o que é rejeitada, o que é desprezada. Ele quer fazer de nós uma nova aliança, uma nova identidade. Uma nova identidade. Ele quer formar o nosso caráter. Uma nova identidade no Senhor. Aquela mulher, ela ficou tão feliz, mas tão feliz que a Bíblia diz assim, olha, eu acho linda essa palavra, olha. Ela reconhece, olha, a mulher disse, eu sei que o Messias se chama Cristo, vem quando, e ele vai vir, e quando ele vier, anunciará tudo. Jesus disse, eu sou, eu que falo contigo. Ela conhecia Jesus só de falar, só de ouvir. E naquele momento, ela começou a conhecer Jesus através de um relacionamento. Através de falar com Jesus assim, ó, cara a cara. E nós perdemos nossa identidade no Senhor. A nossa autenticidade, ser autêntica, ser você, ser você. Talvez você nem sorri mais como antes. Talvez o seu coração está aflito, está amargurado. Talvez as pessoas fizeram tanta coisa com você que você está tão decepcionada, tão frustrada, está tão presa no passado, tão presa no que fizeram com você, que você nem é a mesma pessoa mais, você nem é a mesma Maria mais, nem a mesma Kelly mais. Eu era assim. Um dia eu decidi, não, eu tenho que ser quem Deus me chamou para ser. Essa risada doida, louca, essa risada esquisita, é Deus que me deu. Eu tenho que aceitar quem Deus fez para mim, quem Deus me chamou. Eu tenho que aceitar. Quantos minutos? Cadê a Anália? Quantos minutos eu tenho, Anália? Pastora Kelly. Oi? Já passei dos minutos? Pode falar. 10 minutos, pastora. 10, quanto? 10 minutos. Ok, já... ótimo. Uhum. Já vou encerrar, então. Só para saber. Olha só. Eu vou contar algo aqui. Eu não iria contar, mas quando eu estava preparando essa mensagem hoje, Deus mandou eu contar. Eu já contei isso 2 vezes pregando. 2 vezes só pregando. Eu só tenho 5 anos que eu descobri minha identidade em Deus. Só tem 5 anos. Deus mandou eu falar aqui. Talvez Deus quer falar isso com alguém. Uma parte do meu testemunho. Muitas mulheres vivem o que eu vivi. A gente fica presa no que as pessoas pensam a nosso respeito. Ah, será que as pessoas vão gostar do meu estilo de roupa? Gente, eu era presa até nisso.
Eu vestia uma roupa, perguntava, pedia aprovação aqui dentro da minha casa. Outras pessoas. Eu tinha problema de baixa autoestima. Eu tinha problema seríssimo. Eu me achava muito magrela. Eu me achava o patinho feio da família, porque minhas primas, a família do meu pai, a família Silveira, minhas primas são todas lindas. Eu me achava horrorosa. Eu não gostava do meu cabelo, para você ter ideia, com 12 anos de idade, adolescente. Eu fiz permanente no meu cabelo. Não tem a progressiva? Não tem a progressiva, o alinhamento e tal, para o cabelo ficar liso. Eu fiz permanente para o cabelo ficar enrolado. Porque eu não aceitava meu cabelo liso. Eu não aceitava. Eu queria um cabelo enrolado. Eu não era satisfeita com aquilo que Deus me deu. Fez a Kelly. Quando eu comecei a trabalhar na rádio, eu sou voluntária na rádio, quase 5 anos, voluntária na rádio. Todos os sábados eu faço um programa na rádio pela minha igreja, de 11 a meio-dia. Quando eu comecei a fazer esse programa na rádio, voluntária, as pessoas começaram a falar mal da minha risada. Eu recebi uns 3 feedback negativos, uns 2 a 3, falando da minha risada. Para que eu dou risada desse jeito? Eu comecei a me prender. Não comecei a rir mais. Eu comecei a ficar meio deprimida. Não com depressão, mas fiquei reprimindo aquilo que eu tinha que ser. Quando eu comecei a pregar, eu ouvi cada coisas. Eu ouvi até uma pessoa que dizia que era minha amiga, e olha que era minha amiga, na época era minha amiga. O Senhor, né, peneirou ela. Porque tem momento que Deus faz isso, ele peneira suas amizades. Filtra suas amizades. E aí, eu ouvi falar que essa pessoa falou assim, se eu souber que é a Kelly, quando a Kelly prega na igreja, eu não vou. E isso começou a me chatear. Então, tudo que as pessoas falavam fazia mal para mim. Eu importava. Quando eu começava, porque eu não comecei, eu sempre cantei. O Ministério da Pregação tem só 4 anos. Tá ainda, né, em aceitação ainda, porque eu sempre louvei. E aí, eu questionava Deus, eu queria cantar. E quando eu cantava, as pessoas falavam da minha voz. Quando alguém falava alguma coisa, eu parava de cantar. Quando eu começava a fazer algo para Deus, eu parava porque alguém falava. Só que um dia, eu estava cansada de viver assim. Estava cansada mesmo, literalmente cansada. Sabe quando você não está aguentando mais, você pede a Deus um basta. Você está cansada das críticas, cansada, e eu não aceitava. Aí um dia, eu não aceitava quem Deus me chamou para ser um dia. Na outra casa que eu morava, não nessa casa, aqui em Capelinha. Um dia, eu cheguei no meu quarto. Eu falei, Senhor, hoje eu vou entrar no meu quarto. E hoje eu vou ter uma conversa com o Senhor, diferente. Por isso que eu falo, o seu melhor amigo é o Espírito Santo de Deus. E eu comecei a falar para Deus, falar mesmo, expor para Deus as minhas fraquezas, os meus pecados, os meus sentimentos. Quando alguém falava de mim, eu falava até o nome da pessoa para Deus. Eu falei para Deus, Senhor, aí minha risada, essa risada estranha, por que o Senhor me fez rir desse jeito? E eu comecei a expor tudo para Deus. Por que eu não me aceito do jeito que eu sou? Sabe o que o Espírito Santo fez comigo? Me visitou no quarto e falou assim, eu amo você do jeito que você é, Kelly. Ele falou meu nome. Porque o Senhor não te chama pelo seu apelido. Ou gordinha, ou magrelinha, ou branquinha, ou neguinha, nada disso. O Senhor te chama Priscila, Kelly, Edmaria, Anália, filha! Aleluia! Ele te chama assim. São as pessoas que nos dão apelido. E dependendo do apelido, machuca a gente. Eu cresci cheia de apelido na escola. Me machucava. Aí um dia eu descobri que existe um quarto. Evangelho de Mateus 6,6. Entra no seu quarto. O lugar de falar com Deus é no secreto. Entra no seu quarto e fecha a porta do seu quarto. Por que quarto? Porque quarto é um lugar que você não entra, não leva qualquer pessoa, querida. É lugar de intimidade.
E quarto é lugar de intimidade com o Senhor. Você pode falar no chuveiro, você pode falar na cozinha, lavando vasilha, lavando roupa, dirigindo seu carro, pilotando sua moto. Mas tem momento que você quer desabafar, você quer gritar, sua alma quer chorar, sua alma quer pranto. É quarto. Entra no seu quarto, tranca no seu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai em secreto. O teu pai que está te vendo em secreto, você não está sozinha. Ele te enxerga. E ele vai te honrar publicamente. Aquele dia Deus me visitou. O Espírito Santo me visitou e falou, Kelly, estou encerrando já a mensagem. Kelly, eu amo você do jeito que você é. Eu que te fiz desse jeito. Essa risada foi eu que te dei. Você é diferente. Sabe por que eu te chamei diferente? Para você falar do meu evangelho e ganhar almas para mim diferente. Deus disse assim para mim. E Deus disse mais para mim. Kelly, eu amo você. Eu só vou tirar, moldar um pouquinho. Porque Deus pega aí, tira os nossos excessos. Deus não gosta de excessos. Não gosta de excessos. Eu só vou moldar um pouquinho, igual o vaso na mão do oleiro, mas você vai manter essa essência. Encerrando a mensagem, dizer para você, principalmente para as mulheres, aceita quem Deus te chamou para ser. Muitas mulheres estão destruídas dentro do lar, porque não aceita quem Deus chamou para ser. Aceita. A mulher samaritana foi curada. Ela foi tão curada, ela ficou tão feliz. Por que eu falo tanto nas minhas redes sociais? Coisa boa a gente compartilha. Ela começou a compartilhar Jesus. Ela ficou tão feliz que ela deixou o seu cântaro e saiu correndo e começou por toda Samaria a falar de Jesus. Os samaritanos começaram a aproximar. Imagina uma mulher improvável, uma mulher que tinha vergonha de sair na sociedade, começou a correr, andar por toda Samaria. Ela virou uma missionária. Jesus ficou mais 2 dias em Samaria só por causa da mulher. Aí os samaritanos começaram a aproximar de Jesus e até Jesus ouvir quem é Jesus. Quem é esse? Se salvou a mulher samaritana, pode me salvar. Como diz a Alexandra Abrantes, o mesmo Deus que fez em mim, faz em você. A mulher compartilhou Jesus. Começou a pregar por toda Samaria. Sabe por quê? Porque Jesus curou ela. Jesus quer curar a sua alma, mulher. Jesus quer te fazer livre. Jesus quer te fazer transformada. Deus nos chamou para frutificar, florescer. E floresça onde Deus te colocou.